Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, procure pelo capítulo de número 9, verso 14. Irmãos, eu já comentei essa passagem aqui na igreja algumas vezes, alguns versos, né? A gente às vezes prega e usa muitos versos desta passagem bíblica, que é a cura, né, daquele jovem chamado também de lunático. Mas hoje eu quero pregar essa mensagem na íntegra para você, porque dela nós podemos extrair muitos ensinamentos. Irmão, a palavra de Deus, ela é um rio de ensinamentos para nós. Nós temos tanta coisa para aprender em Deus, na palavra, e é interessante a gente saber e lembrar e observar isso, que quando nós olhamos para a palavra e pautamos a nossa vida nela, e observamos os seus conselhos, e seguimos tais conselhos, evitamos grandes problemas, evitamos grandes situações, que poderiam ser evitadas e que podem ser evitadas. Então hoje, esteja com o seu coração aberto para receber de Deus estas instruções. Bom, começa dizendo assim, olha: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas que discutiam, né, com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, né, ao verem a Jesus, ela ficou espantada e correndo para ele, o saudaram, né, deram ali um alô, um oi para Jesus. E Jesus perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? Primeiro detalhe, irmãos, quando Jesus chega naquele local, a primeira coisa que ele faz é acabar com aquela discussão. Eu entendo que existe aquela discussão de forma de ideias, né? É tão bom discutir ideias, é tão bom discutir conhecimento, é tão bom discutir, por exemplo, aprendizado, né? A discussão é quando nós colocamos o nosso ponto de vista, ouvimos o ponto de vista dos outros e fazemos uma crítica construtiva e crescemos. Então as discussões, elas são importantes para o nosso crescimento e amadurecimento. Agora, existe uma discussão que ela é muito má, que é a discussão em forma de briga, em forma de disputa, em forma de palavras pesadas. E hoje em dia existem lares, irmãos, que o que reina naquela casa são o quê, irmãos? São as disputas. São os falatórios, as discussões. É o irmão que discute com o outro, é o marido que discute com a mulher que discute com o marido. E aí nessas discussões, eles acabam falando palavras que ofendem, que magoam, que deixam marcas, cicatrizes. Sabe, nessas discussões, eles trazem à memória assuntos que já deveriam estar enterrados, coisas que eles já deveriam haver superado há muito tempo, e que talvez até achavam que estavam superados, mas naquela discussão, tudo vem à tona novamente. Havia uma discussão entre os discípulos de Jesus e os escribas, estavam concorrendo ali entre eles. E quando Jesus chega, perceba que eles vão lá para saudar a Jesus, ou seja, para fazer de conta que nada estava acontecendo, né? Porque às vezes a pessoa ela é assim, ela está discutindo, mas ela vive de aparência. Quem olha de fora não sabe a confusão que há lá dentro, entre quatro paredes. Só que Jesus ele chega e percebe aquele ambiente estranho,
e ele faz uma pergunta clara, né? O que é que discutir isso? Qual é a razão dessa discussão? Eu quero saber, me conte o porquê que vocês estão discutindo. Eu já assisti a reportagens, não sei se você já assistiu, de pessoas que por causa de uma discussão perderam a sua vida. Eu já vi pessoas que, um problema de trânsito, uma fechada de trânsito, a pessoa começou a discutir e aquilo ali acabou em briga, em morte. Pessoas que discutem lá com o vizinho que deixou o som alto, daquela briga, aquela confusão. Pessoa que discute porque o pensamento dela é diferente do meu pensamento e eu não quero ceder aquilo e briga e confusão. Irmãos, se na sua casa ou no seu local de trabalho, seja lá onde for, se há uma discussão, chame Jesus. Diga: Jesus, assim como o Senhor entrou aqui nessa cidade, entra na minha casa também, para acabar com essa discussão. Chega de discussão, chega de briga, chega de acusações, chega de trazer à memória o passado, ficar suscitando defuntos, que aconteceram lá atrás. Não, Deus, eu quero acabar com todas as discussões. Diga graças a Deus, irmão. Primeiro detalhe que essa palavra nos ensina. Bom, e um da multidão, respondendo, disse: Mestre, então olha uma das razões daquela discussão. Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este espírito, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e ele vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem. É só que diz ali, irmãos, que eles não puderam. Olha a razão da discussão. Qual era a razão? Aquele pai estava inconformado, porque os discípulos de Jesus haviam libertado tantas pessoas, haviam curado a tantas pessoas, ajudavam a tantas situações, mas na hora que chegou a vez dele, do filho dele, os discípulos não conseguiram expulsar aquele mal. O pai, perceba que o pai, ele nota que toda aquela enfermidade que havia era causado por um espírito. E é importante que nós também saibamos a identificar isso. Que a gente consiga visualizar e saber o que é da pessoa, ou seja, o que é humano, o que é natural, daquilo que é espiritual. Até interpretar quando é a pessoa falando e quando é até um demônio falando pela boca daquela pessoa. Lembrando que, como Paulo nos ensinou, que a nossa luta não é contra carne, a nossa luta não é contra o sangue, e sim contra principados, potestades. Não é isso? Então havia um demônio. E, irmãos, e deve ser muito triste a um pai ver o seu filho endemoniado. Imagine ver o filho perturbado. E quando esse demônio pegava ele, diz que que despedaçava ele. Ele perdia o controle, o domínio, o equilíbrio, ele caía. Ele sofria hoje a gente chamaria isso mais próximo de uma convulsão, um ataque epilético. Ele caía no chão, ele começava a espumar pela boca, começava, que diz ali, ranger os dentes, e vai se secando, quer dizer, cada vez mais a saúde dele se deteriorando, piorando cada vez mais.
e mudo, espírito mudo, quer dizer, a criança não falava, a criança não se desenvolvia como as demais. Aquilo para o pai devia ser algo muito frustrante, devia ser algo muito triste, né? Você vê um filho passar por isso, e aí ele fica sabendo, os discípulos de Jesus estão na minha cidade, o que eu vou fazer? Eu vou clamar a Deus, já que o médico não pôde resolver o que o meu filho tem, então eu vou levar até os homens de Deus, e ele leva. É só que os homens de Deus ali, na posição dos discípulos, tentaram expulsar o demônio, mas nesse caso eles não tiveram o quê, irmãos? Sucesso, o demônio não saiu. Será que nos dias de hoje isso também acontece? De uma pessoa mandar o demônio embora e o demônio não sair? Acontece isso nos dias de hoje? E acontece muito. Já vi muita gente, irmão, mandando o demônio embora e o demônio rindo. Muita gente mandando o problema embora e o problema ficando. Mandando a doença embora e a doença permanecendo. Já vi tanto isso acontecer, irmão. Pessoas que querem expulsar o mal. Os discípulos, você vê que causou até uma discussão. É claro que os discípulos queriam realizar aquela obra de Deus. É claro que os discípulos queriam ajudar aquele menino. É claro que queriam. Mas eles não conseguiram. Porque não basta apenas querer. Existem situações, irmãos, que nós temos que ser mais objetivos. Existem situações que nós temos que aprender a lidar com elas para resolvê-las. Eu tenho que aprender o que é que está acontecendo. Eu tenho que aprender a deixar, a aprender como que aquilo está funcionando, para que eu possa ir lá e resolver. Ir no lugar certo e resolver o quanto antes. Solucionar todo e qualquer problema, toda e qualquer situação. Diga glória a Deus, irmão. Isso aqui é tremendo, irmão. Bom, continuamos, versículo 19. E ele, Jesus, respondendo-lhes, disse, atenção a essa resposta de Jesus. Primeiro, ó geração incrédula. Segundo, até quando estarei convosco? E terceiro, até quando vos sofrereis ainda? E aí mandou trazer o menino. Traz ele para mim. Irmão, 3 coisas Jesus falou, e é importante a gente abordar esses aqui. Primeiro, ó geração incrédula. Aonde estava o problema de tudo? Aonde começava tudo? Incredulidade. Na quarta-feira, nós pregávamos aqui na igreja que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não podemos estar apoiados no nosso próprio entendimento. Irmãos, eu não posso ser incrédulo. E às vezes a gente age como incrédulo. Não, pastor, está amarrado, eu creio em Deus. Eu sei que você crê, mas às vezes as nossas atitudes são atitudes de incredulidade. Por exemplo, quando eu fico com medo, quando eu fico ansioso, quando eu fico nervoso, quando eu quero me vingar, quando eu começo a falar coisas sem pensar, quando eu deixo de olhar para a palavra de Deus, quando eu deixo de confiar no Senhor, quando eu me tranco no quarto e acho que a minha vida acabou, acho que não tem mais saída, acho que a melhor coisa é abrir mão de tudo. Naquele momento eu estou sendo de fé, irmão? Não. Naquele momento eu estou sendo incrédulo. E existe uma incredulidade.
Irmãos, nós não podemos ser ateus, sabe, aquele que não crê em Deus. Eu tenho que crer em Deus, irmão, mas crer com uma confiança tremenda, de falar: Jesus, eu não quero agir, eu não quero falar como um incrédulo. O que é falar como um incrédulo? É falar: poxa, o médico disse, eu vou me conformar. O advogado disse, eu vou aceitar. Eu estou com medo. Pastor, eu acho que é melhor mesmo é se separar. Isso é falar igual um incrédulo. Tem gente que age como um incrédulo, ela crê em Deus. Ela crê em Deus, mas as suas atitudes em momentos de batalha espiritual, ela enfrenta uma luta, ela chora. Ela enfrenta uma batalha, ela se esconde. Se levanta um mal, ela se acovarda, ela se fecha. Aí Deus olha e fala: ué, mas cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Cadê a sua confiança? Cadê a sua entrega? Cadê a sua força? Pense nisso, irmão. Jesus chamou, ó geração incrédula. Aí ele fez uma outra pergunta, ó: até quando estarei convosco? Até quando, gente? Poxa, até quando eu vou estar aqui com vocês? Pai, eu estou ensinando vocês, eu estou pregando para vocês, eu estou falando com vocês, e vocês nada. Até quando eu vou estar com vocês? Vocês têm que aproveitar esses momentos que eu estou aqui ensinando, fazendo. Aprendam, até quando vocês vão, sabe, eu estarei com vocês? E aí ele disse: até quando vos sofrereis ainda? Irmão, se naquilo que depender de Jesus, você não vai sofrer. A vida não é sofrimento. Quem falou isso para você estava redondamente enganado. A vida é para ser vivida de maneira abundante, disse Jesus. O sofrimento ele levou por nós lá naquele madeiro. Jesus falou: até quando vocês vão sofrer? Até quando vocês vão deixar esse demônio aí, ó, escravizando esse jovem? Causando esses desmaios, causando esses problemas, fazendo a boca dele espumar, preocupando o pai dele. Até quando? Até quando vocês vão ficar aqui discutindo, brigando um com o outro, em vez de arrumar uma solução? Até quando? Vocês vão sofrer, meu Deus do céu. Você vê, irmão, Jesus não quer ver ninguém sofrendo. Aí Jesus falou assim: ó, traz o menino para mim, traz ele aqui, que eu quero vê-lo de perto. E na hora que foram levar, e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, o menino se aproximou, né? Logo o espírito, olha o demônio maldito, ó, o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, fazendo o que, irmãos? Espumando. Você vê que aqui o demônio violentamente atacou. Na hora, você veja, irmão, que aonde Jesus está, o mal não aguenta tal confronto. O menino foi se aproximando de Jesus, o demônio já manifestou, já gritou seu brado de derrota. E foi uma coisa tão violenta, que ele caiu no chão, foi revolvendo-se para todo lado, a boca espumando, e quando a Bíblia diz que violentamente ele fez isso, dá-se a entender que era diferente dos desmaios antigos que ele já teve, foi um mais severo, foi um mais violento. Irmão, quando o diabo violentamente começa a se levantar contra a sua vida, pastor, o diabo se levantou de um jeito, você não faz ideia, pastor do céu. Meu Deus do céu, ele se levantou de uma forma ferrenha. Pastor, o senhor não faz... Irmão, quando o inimigo vem assim de forma violenta, isso é um bom sinal. Isso é sinal que você está se aproximando de Jesus.
Isso é sinal que ele entendeu que o reinado dele está chegando ao fim. E aí ele vai tentar fazer barulho, ele vai tentar fazer alarde, ele vai tentar se comportar de uma maneira a fim de lhe amedrontar, lhe desafiar, ou até mesmo achar que o problema até agravou-se ou piorou, porque o ataque que ele teve naquele momento foi o mais severo, foi o pior. Mas entenda que ainda que aquele fosse o pior ataque, o pior momento daquela doença, o pior momento daquela situação, era pior, era mais difícil, não era? Era, mas também era a última vez. Você compreende ou não? O diabo já estava prestes a receber uma ordem, da qual ele teria que acatar e teria que ir embora. E diferentemente dos discípulos que tentaram fazer e não conseguiram, agora com Jesus ali, ele sabia, agora não tem para onde eu correr. Aí por isso que houve esse ataque. Jesus chama agora o pai para uma conversa. Versículo 21, e perguntou ao pai dele, olha a pergunta, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, olha Jesus, desde o quê? A infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, outras vezes lançado na água, com um só objetivo, que é o quê, irmãos? Destruir. E o diabo veio para isso mesmo, né? Roubar, matar e destruir. Mas, olha o que o pai disse, mas, se tu podes fazer alguma coisa, tu só pode, de alguma forma, de alguma maneira me ajudar, tu só pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e faça o quê, irmãos? Ajuda-nos. Bom, vamos entender isso daqui. Jesus, nesse momento, ele age com eu vou chamar com uma psicologia. Jesus, ele faz um atendimento com o pai. Ele vê o menino ali, irmão, fazendo aquele show, o demônio espumando violentamente, ele larga lá, chama o pai, pai, vem aqui. Eu quero, pai, que você abra o teu coração, converse comigo. Eu quero que você fale para mim, desde quando que isso está acontecendo. Irmãos, é tão importante a gente ouvir as pessoas. Existem alguns que têm dificuldade em ouvir. Tem gente que fala muito, mas ela não tem facilidade para ouvir. E você sabe que, biblicamente falando, nós deveríamos ouvir mais e falar menos. Pastor, me prova isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos ouvidos você tem? Igual diria minha avó, quantas orelhas você tem, irmão? Zoreia. Quantas orelhas? 2. Quantas bocas? Uma só? Então, no mínimo, eu tinha que falar metade do que eu ouço, no mínimo. Ouvir as pessoas, irmãos. Quando você ouve, você pode identificar aonde está uma situação. Eu gosto de atender, irmãos. Eu sou pastor e eu gosto de atender pessoas. Hoje mesmo veio uma moça aqui na igreja, na parte da manhã. Irmão, conversei, não sei quanto tempo, acho que por cerca de uns 40, 45 minutos, uma conversa, a pessoa cheia de dúvidas, cheia de preocupações, carregada, a pessoa entrou aqui carregada, parecia que ela arrastava uma tonelada, e saiu daqui leve, como uma pena. E tudo que eu precisei fazer para ajudá-la, foi o que, irmãos? Foi ouvi-la, porque aquilo que estava dentro dela foi colocado para fora.
ela desabafou, ela se abriu. E aí, é claro, eu preguei, li uma palavra, fiz uma oração. Claro que tudo isso ajuda, mas todo esse trabalho começou depois que eu ouvi. Ouça mais. Procure ouvir mais o seu cônjuge. Procure ouvir mais os seus filhos. Ó, cá para nós, vou falar bem baixinho. Ouça mais o seu pastor. Porque o teu pastor só quer o teu bem. Só quer a tua vitória. Só quer que você seja feliz. Ouça. Peça conselho. Seja humilde. Igual esse pai que falou, ajuda. Me ajuda. Eu preciso de ajuda. E o pai falou, irmão, e um detalhe, o pai abriu o coração, o pai falou, Senhor, olha, isso aí está acontecendo, não é de hoje não. Não é de hoje não. Isso aí acontece desde o que, irmão? Da infância, coisa antiga. E eu sofro com isso aí, ó. E o senhor não sabe, Jesus, eu não tenho vida, porque eu tenho que ficar 24 horas atrás desse menino. Eu não tenho a minha vida, eu tenho que cuidar dele. Por quê? Porque já aconteceu dele cair perto do fogo. Se eu não tivesse lá, ele morria queimado. Ele já caiu na água. Se eu não tivesse lá, ele se afogava. Eu tenho que ficar 24 horas atrás dele. Você percebe nesse pai assim, irmãos, um amor ao filho, um grande amor ao filho, mas também um grande sofrimento que ele carregava. E aí ele olha para Jesus e fala uma palavra que aqui estava o motivo, né? Quando Jesus falou, né, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrereis ainda? O pai demonstra a sua incredulidade, quando o pai diz assim, olha, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Irmão, imagina se olhar para Jesus e falar, Jesus, será que o senhor pode resolver o meu problema? Deixa eu perguntar para você, irmãos, Jesus pode resolver os nossos problemas? Vamos fazer uma pesquisa. Quem acha que ele pode? Deixa eu ver. Ah, pastor, eu acho que ele é unânime assim. Quem acha que ele não pode? Não, pastor, eu acho que ele não pode não. Eu acho que o meu é mais difícil, é mais complicado. Alguém? Ninguém? Realmente, irmão, Jesus pode tudo. Jesus pode tudo. Se tu podes alguma coisa, é claro que ele pode. E ele deixou claro a sua vontade, quando aquele leproso, né, também pergunta, Jesus, se quiseres, bem podes me tornar limpo. Jesus disse o que para ele? Quero ser limpo, é claro que eu quero. Você vem me perguntar se eu quero que você esteja curado, é claro que eu quero. Claro que eu quero. Você vem perguntar se eu posso fazer alguma coisa, é claro que eu posso. Irmão, não pergunte para Jesus se ele pode, porque você sabe que ele pode. Perguntar se ele pode é sinal do quê? Incredulidade. Ô Jesus, será que, eu sei, tá, mas nessa situação, nesse meu caso, será que dá ainda? Será que ainda existe uma maneira? Será que ainda existe um jeito? Será que ainda existe? Eu te afirmo, existe. Diga graças a Deus, irmão. Existe. Existe. Bom, já palavras de Jesus, ó. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, olha que verso lindo, tudo é possível ao que crê. Pai, você pode crer, pai? Eu creio. Se você crê, tudo será possível. Tudo é possível. Basta você crer. Não adianta você querer empurrar a responsabilidade para mim. De falar, se o senhor pode alguma coisa. Não adianta você querer jogar a bola para mim, não. É você que tem que crer. Jesus disse lá para a mulher, a tua fé te salvou. Então não adianta você querer empurrar a responsabilidade. Eu vou deixar na mão de Deus. Não, irmão, é claro que a gente entrega na mão de Deus, é claro que o lugar mais seguro que existe é a mão de Deus.
Mas entregar na mão de Deus é eu entender e crer que tudo aquilo que eu quero e que eu busco e que eu procuro, que tudo isso é possível. Vou deixar na mão de Deus, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu. Deus vai falar, não, você pode crer, é você que tem que crer, é você que tem que fazer a diferença, é você que vai ter que orar, que lutar, que determinar, que batalhar, é você. Creia. E aí o pai, irmãos, olha, e logo o pai do menino, clamando, de que maneira? Com lágrimas, ele disse, duas coisas o pai disse. Primeira, eu creio, Senhor. E a segunda, ajuda a minha incredulidade. O pai falou, Jesus, a primeira coisa, o pai foi clamar, irmão, o pai começou a orar, clamar, invocar, chorando, humildemente, chorando. Ele olha para Jesus e fala, Jesus, eu creio em Deus, eu creio, mas sabe qual que é o meu problema? É que lá no fundo, existe uma incredulidade. Quando o Senhor falou agora há pouco de uma geração incrédula, infelizmente, eu tenho feito parte dessa geração incrédula. Jesus, eu creio em Deus, mas lá no fundo, parece que eu já vi isso acontecer tantas vezes, que eu já não creio mais numa mudança. Eu já vi essa situação corriqueira, eu já vi meu filho desmaiar tantas vezes, eu já vi ele caindo tantas vezes, que parece que eu já não consigo mais vê-lo de outra maneira. Parece que eu já me conformei. Parece que eu já, eu creio em Deus. Mas nesse caso, eu acho que talvez não haja mais cura. Que meu filho já está se secando, cada vez ele está pior. Os neurônios morrendo. Parece que cada vez ele convulsiona cada vez mais, fica mais tempo desse jeito. Então nessa situação, é como se eu tivesse, como que as pessoas dizem lá fora, entregando os pontos, estivesse desistindo, estivesse abrindo mão. Eu até trouxe você veja, irmão, que ele até levou para os discípulos, mas na verdade, ele acreditava que ia acontecer? Não. Ele até pediu a oração, mas ele não acreditava que aconteceria. Havia uma incredulidade. Será que a gente não, de vez em quando, irmão, não usa de incredulidade? Lembra do Tomé? Que para crer, ele tinha que... Eu já ouvi crente falar, pastor, aquele ali mudando, eu só acredito... A incredulidade. Só que essa pessoa crê em Deus, ela crê em Deus, mas para algumas coisas a incredulidade ainda fala mais alto, mais forte. E hoje o Senhor quer nos libertar desta incredulidade, quer nos ajudar nesse momento. Bom, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, guarda esta palavra, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, demônio que não deixa, ele falar e nem ouvir. Eu te ordeno, demônio, eu ordeno, guarda essa palavra, ordeno. Qual foi a palavra, irmãos? Sai dele e não entres mais nele. Bom, primeira palavra que eu falei para você ali, repreender. Irmão, com o demônio não tem conversinha, diálogo, entrevista. Irmão, demônio tem que repreender. Demônio você não tem que dar confiança, não tem que dar lado, não tem que ficar ouvindo. Pastor, o demônio manifestou, e aí começou a falar um monte de coisa, você vai ficar ouvindo o diabo, irmão? Desde quando o diabo fala a verdade? Ele é o pai
na mentira. Uma vez uma pessoa falou, ai, o pastor manifestou na igreja, falou uns negócios para mim, ai, eu estou até preocupado. Eu falei, irmã, desde quando o diabo fala a verdade? O diabo é mentiroso, é o pai da mentira, é o criador, o inventor da mentira. Você vai ficar ouvindo o diabo agora? O diabo você tem que repreender, você tem que falar, está amarrado, eu te repreendo. E aí a segunda palavra que eu falei para você guardar, é quando Jesus ordenou, né? Então, ordene. Irmão, o diabo você não tem que pedir, porque não é um favor que você está pedindo para ele, você tem que ordenar, falar com voz de trovão, falar com voz de autoridade, usando o poderoso e infalível nome de Jesus. E Jesus falou para ele, sai e não entre mais nele. O demônio tem que mandar sair e ordenar, irmão, que ele não volte mais. Porque não adianta o demônio sair hoje e voltar amanhã. É claro que ele vai querer voltar, né? A Bíblia diz que o demônio anda lá por os lugares áridos, desertos, não encontra repouso e volta para onde saiu. Então é claro que o demônio vai querer voltar mesmo. Mas que ao voltar ele não encontre mais lugar, brecha, oportunidade para entrar. Então, irmão, repreenda o demônio, manda ele sair e ordene que ele não volte mais. Não volte. Você já deve ter ouvido pessoas que fizeram um tratamento de uma enfermidade e a enfermidade saiu e depois de alguns anos voltou. Pessoas que fizeram uma cirurgia, removendo um tumor, um caroço, e depois de um tempo aquele problema voltou. Não, irmãos, tem que orar e falar, da minha vida isso vai sair e não vai voltar nunca mais. Bom, problema aqui do jovem resolvido, agora o pai muito alegre, né? Mas o demônio ainda se agitou, olha lá o 26, ó. E ele clamando e agitando-se com violência, ele saiu do menino, ele ouviu a voz de Jesus, e ficou o menino como morto. Imagine, irmão, é como se o menino tivesse desfalecido, desmaiado, de tal maneira que muitos diziam que ele estava o quê? A multidão é assim, irmão, a multidão só fala em morte. A pessoa que não crê só fala em morte, só fala que não tem jeito, só fala negativamente. Cuidado, irmão, que tem de tanto pessoas ouvirem sobre morte, estão temendo a morte, estão preocupadas. Tem gente que não sai nem de casa temendo a morte, de tanto que ela ouve falar morte, morte, morte. O Jesus ali ajudando o menino, e a pessoa olhando e falando o quê? Morte, morte, morte. Mas houve morte? Não. Jesus tomando-o pela mão, o ergueu, e ele fez o quê, irmãos? Se levantou. É o que Jesus quer fazer na tua vida, irmão. Jesus quer segurar na tua mão, te fortalecer, te tirar do abismo, do buraco. Ele quer te erguer, sabe? Erguer o teu nível de fé, erguer a tua oração, erguer a tua comunhão, te levantar. Jesus não quer ver você caído, Jesus não quer ver você prostrado, Jesus quer te levantar. E pronto, problema resolvido. Agora o rapaz levantou, pegou na mão de Jesus, foi completamente curado. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, né, no particular, por que o não podemos de nós expulsar? Por que, Jesus? E ele disse, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração, e o que mais, irmãos? Jejum. Os discípulos tiveram... vou usar a expressão vergonha, né? Na hora que estava ali, as pessoas, eles não falaram nada, observaram Jesus libertando o jovem, né? Mas quando chegaram em casa, no particular, conversaram com Jesus. Irmão, deixa eu falar só aqui um detalhe, existem assuntos que não devem ser tratados na presença de todos.
Existem assuntos que devem ser tratados aonde? No particular. No particular. E aí tem duas coisas. Primeiro, às vezes nós somos muito curiosos de querer investigar a vida dos outros, querer saber o que está acontecendo. E aí a gente fica ali perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Me fala, me conta. Mas tem coisa, irmão, que não é para você saber. A Bíblia chega a dizer que as coisas ocultas aos homens são reveladas a Deus. Tem coisas que a gente não sabe. E tem coisas que não é para a gente saber mesmo. Então, cuidado. E outra, enquanto tem uns que querem saber de coisas que não lhes são competentes, existem aqueles que, ao invés de se guardarem, falam sobre isso. Ela que deveria ter uma vida mais privada, né, mais reservada, ela gosta de publicar o que lhe acontece. Isso é perigoso. Isso é perigosíssimo. Então aqui também é uma lição para nós. Os discípulos perguntaram em casa. Tem assunto, irmão, que tem que ser tratado em quatro paredes. Tem que ser tratado pela família, né? O pai, a mãe e os filhos. Tem assunto que não é para sair de dentro de casa. Pastor, mas é meu melhor amigo. Pode ser quem for, irmão. Pode ser quem for. O maior erro, até amanhã, eu vou na Santa Ceia, eu vou falar sobre isso. Que amanhã eu vou pregar sobre inveja. Estou até dando spoiler já da pregação, né, irmão? Mas um dos maiores erros de José foi contar da vida dele para os irmãos. Não é isso que aconteceu? Começou a contar, levantou dos irmãos o que, irmãos? Inveja, só deu problema. A Bíblia nos ensina, irmão, que às vezes a gente, cabeça dura. Cabeça dura. Só que os discípulos perguntaram à parte, no particular: Jesus, e aí? Por que a gente não conseguiu expulsar? Por que a gente não teve sucesso? Nós já curamos pelo teu nome outros enfermos. Nós já libertamos pelo teu nome outros endemoniados. Por que esse aí deu ruim? Aí Jesus explicou: o negócio é o seguinte, tem demônio que para sair, oração e jejum. Me faltaria tempo aqui, porque já é hora de orar, e eu não tenho como explicar muito aqui sobre oração, mas eu já vou lançar uma pergunta no ar, irmãos. Você tem orado? Ore, irmão. Ore. Às vezes a gente marca horário para ir no dentista. Marca o horário para ir no médico, tem um horário para bater o cartão para entrar na empresa, mas a gente não marca um horário para orar. Fala, não, esse horário aqui, o meu joelho vai se dobrar e eu vou conversar com o meu Jesus. Temos horário para tudo. Você veio no culto aqui hoje à noite. Que hora que o culto começou, irmãos? 7h30, tem horário. Você veio no horário. Que hora que o culto acaba? Pastor, acaba a hora que o senhor falar amém. Né? Irmão, mas você vê, tem horário. Tem horário. Irmão, tem um horário para orar. É claro que você não vai se limitar em orar só naquele horário. Você pode orar em qualquer horário. Mas você tem que ter um. Que você fala, não, esse aqui, esse horário é eu e Deus. Eu e Deus. Esse horário aqui eu vou colocar o celular até para despertar. Na hora que tocar, eu sei, chegou a hora. Cria o hábito, né? E o jejum, que é a questão da consagração, né? Não apenas se abster do alimento, mas se distanciar daquilo que te afasta de Deus. Mortificar a tua carne e apregoar e fazer crescer o teu espírito. Assim glorificaremos a Deus. Quem entendeu a palavra de hoje, diga amém, Jesus.